Eu acho que sou um especialista para falar desse assunto, porque eu trabalhei na Europa 12 anos, Itália, Portugal, Espanha, tanto como treinador como jogador, e também em todas as divisões, primeira, segunda e até terceira divisão. Então eu acho que eu tenho propriedades e experiência suficiente para responder esse seu questionamento. Em relação ao modelo de gestão dos clubes europeus para os clubes brasileiros, aí começa a grande diferença e a ignorância de algumas pessoas que querem comparar o treinador brasileiro com o treinador estrangeiro e julgar quem é mais capaz. Na Europa, na sua grande maioria, nas divisões profissionais, nas divisões de elite de qualquer país europeu, a prioridade é o clube, o campeonato e o clube. Primeiro o clube, depois o clube, depois o clube, e depois que vem o presidente, depois que vem o diretor, depois que vem o treinador, e os jogadores são ferramentas de alcance do sucesso e de dar lucro para o clube. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil o futebol é feito para o jogador, para o artista. O produto aqui é o jogador e a sua respectiva venda. O Brasil é famosíssimo na grande produção de jogador de futebol. Antes, os treinadores brasileiros também eram valorizados por essa formação de atletas aqui no futebol. Em nenhum país do mundo existia aquele trabalho de base que era feito aqui no Brasil. Passou-se há pouco tempo a se investir também nos trabalhos de categoria de base na Europa. Eu fui testemunha disso em Portugal, inclusive. E essa desvalorização dos treinadores brasileiros pelos treinadores europeus é uma forma única e exclusivamente de restrição de mercado, gente. Eu sou naturalizado português, mas sou brasileiro da gema. Conheço todo o trabalho que é feito aqui e na Europa e na Ásia. E não tenho dúvida nenhuma de dizer que o melhor trabalho, treinamento para o futebol são os treinadores brasileiros. Porque nós conseguimos acoplar as vertentes físicas com as vertentes táticas, técnicas, e nós conseguimos desenvolver de uma forma mais adequada a parte técnica do atleta. Essa história que os europeus falam que jogador brasileiro brota do chão, nasce na árvore, isso aí é uma grande forma de defesa que eles têm de contestar o nosso trabalho. Porque, volto a dizer, até pouco tempo atrás, o trabalho de base na Europa era ridículo. Ridículo. Hoje não. Hoje eles evoluíram, a globalização também os fez evoluir. Até porque muitos brasileiros trabalham nas categorias de base dos grandes clubes europeus. Eu tive a felicidade de estar trabalhando em Portugal, na segunda divisão, como treinador, nos anos 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. E pude acompanhar essa transformação da classe dos treinadores portugueses, que até a volta de Mourinho ao futebol português, em 2002, final de 2001, se não me engano, quando ele veio para o Benfica, ficou apenas 6 meses no Benfica. E ali começou o sucesso de Mourinho no futebol português, começou a deslumbrar a reorganização da classe de treinadores de Portugal, com filosofias de treino, metodologias de treino, filosofias de jogo e organização da classe dos treinadores de futebol. Organização dos cursos de preparação dos treinadores de futebol. Uma nova metodologia de ensino, de preparação. Os níveis de certificados, lá era o primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível. Eles se organizaram, ou melhor, se reorganizaram a partir desse ano, 2002, 2003. Até no embalo do mundial, do europeu, que foi realizado em Portugal em 2004.
Eu lembro aos senhores que a Associação Nacional dos Treinadores de Futebol de Portugal tentou vetar a contratação do professor Luiz Felipe Scolari pela seleção portuguesa, dizendo que os diplomas que Filipão tinha não eram suficientes para treinar a seleção de Portugal. Só que como a seleção de Portugal estava sendo patrocinada pela Nike e a seleção de Portugal solicitou os serviços de Luiz Felipe Scolari, campeão mundial em 2002, a Associação Nacional dos Treinadores de Futebol de Portugal o teve que engolir. A verdade é essa. E eu estava lá nessa época, dirigindo um clube da segunda divisão. Nessa onda veio o famoso 7-1 em 2014. Nessa onda veio a falta de profissionalismo de alguns treinadores brasileiros no exterior. Isso é uma realidade. O grande problema de vaidades regionais dos treinadores brasileiros fora do Brasil. O grande problema de muitas situações terem sido orquestradas por interesses de empresários financeiros, e isso realmente começou a nos fechar a porta no mercado externo. Essa é a grande verdade. Mais especificamente, tanto o Jorge Jesus como o Sampaoli, todo treinador estrangeiro, quando vem para o Brasil, o contrato dele é registrado no consulado, junto com serviços estrangeiros aqui do Brasil. E a empresa que contrata um estrangeiro aqui, legalmente, é obrigada por lei a pagar todo o contrato desse profissional. Essa garantia que os treinadores estrangeiros têm aqui no Brasil, nós não temos. E aí está o grande detalhe. Qual treinador brasileiro resistiria, mesmo jogando um bom futebol, às derrotas de Sampaoli no Santos? O Jorge Jesus é contemporâneo da minha época na segunda divisão de Portugal. Nós trabalhamos no mesmo campeonato. E ele tem 10 anos mais velho que eu. Jorge é um excelente treinador. Eu acho que as coisas têm que ser bem separadas. É um excelente treinador, experiente, uma metodologia de treinamento muito boa, mas não vamos esquecer que junto com Jorge vieram jogadores extremamente qualificados, com o embasamento já de muitos anos de Europa, totalmente adaptados à metodologia de trabalho dos europeus e a seriedade no trabalho dos europeus em relação a treinamento, em relação à conduta, em relação a várias situações que o jogador brasileiro não tem aqui no Brasil. A lei o protege demais e lá fora a lei não o protege assim. Outra barbaridade que eu escuto por parte da imprensa é que o jogador brasileiro vai para a Europa aprender tática. Isso é uma grande balela, uma grande mentira. O jogador brasileiro vai para a Europa aprender a ser profissional de futebol. Aqui, a maioria deles são artistas da bola. Na Europa, eles aprendem a ser profissionais de futebol, ou então voltam logo embora de lá para cá. Atitudes como o seu Gabigol teve na Inter de Milano, após um derby um clássico contra Lazio, que se recusou a entrar em campo, faltando 5 minutos para acabar o jogo, e saiu para o vestiário, ele foi mandado embora ali, mesmo tendo sido investido 50 milhões de euros na contratação do Gabigol. E com certeza, essas atitudes no Brasil, por esse valor de investimento, seriam totalmente absorvidas pelo clube em detrimento do treinador. Só um exemplo simples e claro de qual é a diferença do futebol europeu, dos treinadores europeus, para nós aqui no nosso Brasil. Para finalizar, uma vantagem também, mais especificamente em Portugal, é que a situação em Portugal estava tão complicada para os treinadores portugueses, muita formação, poucos empregos, muitos treinadores estrangeiros trabalhando em Portugal, que a Associação Nacional dos Treinadores lá extinguiu treinadores estrangeiros em Portugal. Não tem nenhum treinador estrangeiro na primeira e na segunda divisão de Portugal já há anos. Os últimos que estiveram lá foi um holandês no Sporting.
E a campanha que a imprensa, diretoria, dirigentes, a Liga de Futebol Portuguesa, a Federação de Portuguesa faz, são todos juntos no mesmo objetivo: promover o futebol, os atletas e os treinadores portugueses. Aqui nós vivemos um momento totalmente contrário, mas existem sim excelentes treinadores no Brasil. Está vindo uma safra muito bem atualizada, pena que é com a maioria da literatura europeia, né? Você não tem como formar a nossa característica, porque os grandes treinadores nossos não escreveram nada. Não existe literatura nenhuma do treinador brasileiro, do modelo de trabalho do treinador brasileiro. E nós estamos sim sofrendo uma influência muito grande da metodologia, da formatação, de treinamento do treinador europeu, por esse motivo que eu citei agora anteriormente. Mas existe sim muito valor aqui nos treinadores brasileiros, e em nenhum outro lugar do mundo, ou da Europa principalmente, o treinador brasileiro precisa sobreviver a tantas exigências, precisa ter tantas variantes de capacidade, tanto domínio de disciplinas e interdisciplinas como aqui no Brasil. Podem ter certeza disso. Os agentes externos aqui que trabalham contra o treinador brasileiro não existe em lugar nenhum do mundo, muito menos na Europa. Grande abraço a todos. Espero ter esclarecido muito dessas situações que estão emergentes na imprensa nacional e no futebol brasileiro. Grande abraço a todos.